Porque o tempo de Deus, o tempo é Kairos. Nosso tempo é o Cronos, é cronometrado. Aqui a gente está vendo aqui o relógio, a gente sabe, está marcando o tempo, vai no calendário, dia, horas, meses, anos, enfim, é o nosso tempo. O tempo de Deus, Kairos, é o tempo perfeito de Deus. Ele sabe a hora certa de agir. Ele sabe o momento certo de realizar o milagre. Ele sabe. Nós não entendemos. É por isso que a esperança é esperar confiando no Senhor, na certeza de que Ele já agiu, na certeza de que Ele já operou o milagre. Isso aqui é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Ele não atendeu de imediato. E não foi porque ele estava indiferente àquela família. Com certeza esses 2 dias que ele ficou lá, ele ficou realizando milagres, fazendo a obra, missionária, a obra do Pai, de salvar, de libertar. E ele sabia que no tempo certo, na hora certa, ele iria chegar, trazendo a solução, trazendo o milagre, porque Deus faz assim. É no tempo dele, não é no nosso tempo, não é na nossa hora, não é no nosso momento, é no tempo de Deus. Eu estava falando para alguns irmãos, numa reunião dessas aí, falando que a vontade de Deus tem que prevalecer em nossas vidas, não é a nossa vontade. Na oração do Pai Nosso a gente diz: Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É a vontade perfeita, boa e agradável de Deus que tem que imperar em nossas vidas. Aqui estava a família que rogou, que pediu, que clamou. Jesus não foi. E quando ele decidiu ir, agora eu vou. Quando ele disse que ia, versículo 16. Ah, meu Deus do céu. Interessante, Jesus chama 12 discípulos com 12 cabeças diferentes, personalidades diferentes. E aqui estava aqui uma personalidade emblemática, que é Tomé. Olha o versículo 16. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele? Porque Jesus já tinha sido apedrejado lá, ameaçado. Aí Jesus disse: vamos lá. Onde está Lázaro? Aí Tomé começou a ter uma visão pessimista. Nós vamos morrer. Deixou que o medo, deixou que a incredulidade tomasse conta do coração dele. Meus amados irmãos, nós precisamos ter muito cuidado e vigiar, para que o medo, eu falei hoje na live com o pastor Adeildo Matos, na live do meu dia, que a missionária lá mandou a mensagem, o celular estava carregando, estava desconectado da internet. Eu disse: lembre, ligue, faz uma coisa. Tá, deu certo. Eu falei sobre a presença de Deus que nos faz vencer os nossos medos, no Salmo 27. A gente precisa entender que o medo, ele atrofia, ele abate o espírito para que a gente não venha reagir, ele cega para que a gente não venha enxergar a solução, ele acovarda, faz com que a gente venha fugir, se esconder dos problemas, e como se fosse a solução. Não é. Nós temos que enfrentar com confiança em Deus, porque é Ele que faz a obra, é Ele que realiza o milagre. E aqui estava Tomé, diante da dificuldade, a ideia era: vamos morrer. Nós não vamos morrer, nós não vamos ser derrotados, nós não vamos ser fracassados. Pelo contrário, Deus vai ser glorificado através desse problema. O nome do Senhor vai ser glorificado. A gente só precisa esperar pelo tempo de Deus, o tempo Kairos, o tempo perfeito de Deus. E olha o que ele diz aqui no versículo de número 21. Olha os personagens que aparecem na história. Eu acho interessante. Os personagens que aparecem, a gente vai aprendendo com cada um desses personagens. Versículo 21. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, versículo 21. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Observe isso aqui.
Versículo 32. Filha, como é bom nós estarmos na casa do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. Vamos ler aqui alguns versículos. Essa história é uma história belíssima da gente meditar. Já temos meditado em outra oportunidade e senti vontade de meditar novamente nesse texto de João, capítulo 11, versículo 1 ao 6. Aí vamos pular aqui alguns versículos, porque são 57 versículos para a gente ler todos os 57 versículos, né? Então vamos aqui selecionar alguns versículos aqui. João capítulo 11, do versículo 1 ao 6. A gente vai ler o versículo 16, 21, 32 e do 39 ao 44. Eu vou dizendo para os irmãos no decorrer da leitura. Quantos se encontrarem pode dizer amém? Evangelho de João capítulo 11, versículo 1 ao 6. João 11, 1 ao 6 diz assim: Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, com perfume. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Versículo 6. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Versículo 16. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele? Versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés e dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 39 ao 44. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Versículo 41. Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Versículo 44. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Podem sentar os irmãos, em nome de Jesus. Essa é uma história muito linda, a história da família de Betânia. Sempre quando a gente lê esse texto, a gente sempre traz a ideia de que Deus, ele tem uma forma especial de trabalhar, de agir. Todos nós, irmãos, nós temos problemas. Qual é o crente que não tem problema? Tinha um professor amigo meu, logo quando eu me converti, professor da escola bíblica. Infelizmente hoje ele encontra-se afastado dos caminhos do Senhor, para nossa infelicidade. Mas ele dizia uma coisa: o crente que diz que não tem problema, já é um problema. E eu peguei essa frase, é uma frase que com muita sabedoria. A bem da verdade é que às vezes nós somos pegos de surpresas. Nós temos problema e surge às vezes um problema inesperado, que é um problema ainda maior do que os que a gente já tem. E aí, pastor Anderson, o que fazer numa situação dessa? O que fazer quando nós estamos diante de um grande problema, fomos pegos de surpresa? É aquele problema que chega que ninguém está esperando.
E ele vem, e muitas vezes a gente fica às vezes desesperado, fica se desorientado, sem saber o que fazer diante do grande problema. Mas nós aprendemos aqui com a família de Betânia que a melhor coisa a se fazer diante de um grande problema é buscar aquele que tem o poder para resolver os nossos problemas. Observe no texto que eu li, logo nos versículos iniciais, que a família de Betânia estava diante de um grande problema, pois Lázaro estava enfermo. E não era uma enfermidade qualquer, uma enfermidade seríssima, enfermidade de morte. E Maria e Marta fizeram questão de enviar um mensageiro para avisar a Jesus de que Lázaro estava enfermo. Aquele a quem tu amas está enfermo. Às vezes tem crente que não aceita. Às vezes tem crente que acha que pelo fato de ser crente, de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, não aceita os problemas. Senhor, eu sou teu filho, eu sou teu servo, por que isto está acontecendo comigo? Ora, por que está acontecendo? Todos nós, crente ou descrente, todos nós, a humanidade, passa por dificuldade, por problemas. E o crente não está isento de problemas. O fato de nós sermos filhos de Deus, o fato de nós termos sido alcançados pela graça e misericórdia de Deus, não quer dizer que a gente não vai passar por problemas. Jesus deixou bem claro na sua palavra, dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a aflição, os problemas, o sofrimento, a luta faz parte da vida. Quando surgir um problema desse inesperado, um grande problema, vamos tratar desse problema com Jesus. Jesus, está em tuas mãos esse problema, essa dificuldade, essa luta que apareceu. Nós não estávamos esperando, mas está em tuas mãos. Fale com Jesus, entregue a Jesus e confie no poder de Jesus. Deixe ele ficar sabendo. Abre o coração para ele, entrega, confia e espera. O problema desse assim, nós temos que enfrentar, compreender, aceitar que o problema faz parte da vida. Enquanto nós estivermos aqui, faz parte. Meu pai estava um dia desse lá no mercado. De repente, não existe mais. Estava tomando banho, um AVC raríssimo, genético. Um mês certinho, prognóstico lá, o médico disse, 1 mês. E com 1 mês, ele veio a falecer. Porque a vida é assim. Hoje nós estamos aqui, e amanhã, e o AVC é genético, ó. A minha irmã, que é enfermeira, fez questão de dizer: antes você, deixa eu dar uma notícia para você aqui, esse AVC é genético. Amém, glória a Jesus. Oh, Deus tremendo. Como se a gente tivesse medo. O crente não tem medo da morte. Se vier amanhã, eu quero que os irmãos ainda cantem aquele hino. Se a gente colocar, aí pastor Deildo, a nossa fé em ação e confiarmos e orarmos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo. Declare e diga: já deu tudo certo em nome de Jesus. Já deu tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, já deu tudo certo.
Para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Morrer é ganho. Crente não morre. Jesus disse aqui em João capítulo 11, no texto, não foi o texto que eu li, mas aqui no João capítulo 11, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Nunca morrerá. O crente com Cristo, irmão, só ganha. Com Cristo sendo fiel a Jesus, só ganha. Então, diante do problema, do grande problema, estava aqui a família de Betânia que rogou, pediu a Jesus, fez questão de avisar a Jesus que Lázaro estava enfermo. E Jesus esclareceu uma coisa aqui. Porque nós, quando olhamos para o problema, nós temos uma perspectiva de que o problema é para derrota, é para fracasso, é para morte, é para tristeza, é para destruição. E Jesus, ouvindo isso, sabe o que ele disse? Versículo 4: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Muitos dos nossos problemas o Senhor permite para que o nome dele seja glorificado através do milagre que vai acontecer, o agir de Deus. E quanto maior for o problema, impossível aos olhos humanos, melhor ainda. Agora, vamos entender uma coisa. Vamos entender que o tempo de Deus é diferente do nosso. Nós somos imediatistas, nós queremos para hoje, agora. Senhor, é agora. Eu quero... Senhor, eu quero que o Senhor resolva esse problema agora. Somos imediatistas. O mundo está aí, nessa busca desenfreada. É o imediatismo. É o fast food, é a comida rápida, porque o povo não quer mais esperar fazer a comidazinha fresquinha. Não, é a rapidez, é o imediatismo. É para ontem. Ainda o pessoal diz assim: é para ontem, a expressão é para ontem. Só que Jesus aqui, quando ele soube, ele já disse: não é para a morte, já avisou, é para a glória de Deus. Mas quando ele soube, no versículo 6 diz assim: e ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Jesus não foi atender aquela família de imediato.